acredito que eu tô falando isso na internet, mas tudo bem. E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Vim aqui fazer a parte 2 do meu vídeo sobre a experiência com a Ayahuasca. Vou contar pra vocês o que aconteceu no meu pós, né? Então, se você tá caindo nesse vídeo de paraquedas e não assistiu a parte 1, eu aconselho que vocês assistam, porque assim vai fazer um pouquinho mais de sentido, né? Pode ser que você tenha aí algumas dúvidas que já vão ter sido respondidas aqui. Uma coisa que eu quero deixar muito clara é que eu não quero de maneira alguma incentivar vocês a terem essa experiência. Eu não quero de maneira alguma incentivar principalmente pessoas que são menores de idade a beberem o chá. Isso é algo que tem que ser feito com muita, mas assim, muita responsabilidade. Você vai estar ali colocando uma substância psicoativa pra dentro de você. Então, assim, pesquisem antes. Se tem uma coisa que eu tento, né, mas às vezes eu acho que as pessoas caem de paraquedas e não me conhecem muito bem. Esse canal é um canal feito pra ativismo de questionamento sempre. O que eu falo aqui não é verdade absoluta nem nunca vai ser. Então, criem o hábito de pesquisar. Se vocês querem algo com embasamento mais científico, com explicações mais detalhadas, né, com toda a química e a biologia da coisa, assiste o documentário, por exemplo, que eu indiquei, acessem outras pesquisas. A gente tem uma variedade infinita de depoimentos na internet, o meu não é o único. Inclusive, eu vou aproveitar para responder a pergunta da Amanda Cardoso. Você tem vontade de viver essa experiência novamente? Não, eu não tenho vontade, eu não sinto que é o momento ou que vai ser algum dia o momento, pode até ser que seja que eu vá viver essa experiência novamente, porque ela não é uma experiência da hora, gente. A gente confunde, né? Principalmente quem nunca teve contato com esse assunto e acha que o chá é um chá que você faz ali e bebe com os amigos pra relaxar e curtir uma vibe. Gente, não, é muito mais profundo que isso, é muito mais sério que isso. Você pode ali acessar informações do seu subconsciente que você não tá preparado para acessar. Então tomem cuidado, né? Como eu disse, e vocês confirmaram nos comentários, né? Eu adorei ler a sessão de comentários com vocês contando aí todas as experiências que vocês já tiveram com a medicina e inclusive pessoas dizendo que existem várias outras ferramentas. A Ayahuasca não é o único caminho dessa busca pelo contato com algo maior, dessa busca pelo contato com você, do autoconhecimento. Tiveram inclusive pessoas relatando que viveram algo parecido no sonho. Outras pessoas relataram, por exemplo, que em exercícios de respiração ou em meditações ativas tiveram as mesmas experiências, os mesmos insights. As ferramentas estão aí e elas são muitas. Bom, depois das 7 horas de cerimônia que a gente viveu lá, a gente fez uma roda para cada um relatar, né, o que viveu. Claro que não com tantos detalhes como eu tentei passar no vídeo anterior, mas foi algo mais para compartilhar qual foi a sensação maior, qual foi a lição maior, cada um com o seu jeitinho e a sua maneira de se expressar. E aí, depois disso, a gente foi tomar café da manhã, porque a maioria das pessoas, eu não no caso, estavam há muito tempo sem comer, porque esse é um dos pré-requisitos, né, pra cerimônia, e a gente ficou lá num lugar lindo, 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 cheio de natureza. Imagina, a casa era uma pirâmide, tipo, eu nem sabia que tinha uma casa em formato de pirâmide perto de onde eu morava. A semana terminou e exatamente no sábado seguinte, né, completado os 7 dias que eu tinha vivido essa experiência, eu fui dormir. E durante esse meu sono, eu acordei no sono. Isso vai ficar um pouco difícil de explicar, tá? Eu sou uma pessoa que sonha sempre. Toda noite eu sonho com alguma coisa. Então, pra mim, é muito normal saber quando eu tô sonhando e quando eu não tô sonhando. Tipo, agora eu não tô sonhando. É muito claro pra mim, né? Eu tô consciente. Tudo é muito nítido. Mas quando eu tô sonhando, tudo é muito estranho e... enfim, nem sei descrever. Só que nesse dia eu tinha ido dormir e aí eu acordei. Eu literalmente abri o meu olho e eu tava deitada numa cama de cirurgia. Eu já fiz cirurgia. Eu sei como é uma cama de cirurgia. Eu fiquei assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? E apesar de eu não conseguir me mexer, tinham a presença de 3 seres em volta de mim. E eu falo seres porque não eram pessoas. Ah, como? Por que não eram pessoas? Você viu a cara deles? Não, eu não vi a cara deles. Pra mim não eram pessoas. Não sei explicar, gente. Acostumem-se. E aquilo tava real demais pra ser sonho e eu comecei a me desesperar. Então eu comecei a sentir realmente o meu batimento cardíaco aumentando, eu ficando nervosa e eu falando pra mim mesma, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. Eu fiquei num looping eterno falando, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar. E aí um desses seres encostou alguma coisa em mim aqui e eu só sentia a parada encostando em mim, sabia dizer o que era. Mas quando o negócio apertou e eu ouvi o barulhinho tipo, de seringa,
Eu falei, caramba, estão injetando um negócio em mim. E aí eu fiquei muito, muito, muito nervosa. E eu ficava, eu tenho que lembrar, meu Deus do céu, não era pra eu estar aqui, eu tenho que lembrar. Eu não acredito que eu tô falando isso na internet, mas tudo bem. Tá, o que aconteceu? Acordei no meu quarto e não lembrava de nada. 7 horas da manhã, estava acordando normalmente na minha vida, levantei, primeira coisa que eu faço é xixi. Fui pro meu banheiro, fiz xixi, dei descarga, levantei, fui lavar minha mão, olhei no espelho. Quando eu olhei no espelho, eu vi que tinha um negocinho aqui em mim. Só que era um negocinho preto, então eu falei, meu Deus do céu, eu tinha comido chocolate na noite anterior. Eu falei, Jesus amado, a pessoa comeu chocolate e deixou o chocolate grudado, que porca, né? Enfim. Aí quando eu peguei a minha mão molhada ainda e fui fazer assim, eu vi que não era um chocolate, que era tipo um negocinho mais duro. E aí eu vi que era uma casquinha de machucado. E quando eu arranquei a casquinha, eu lembrei do sonho, que não era sonho. Aí, entrei em pânico. O mesmo pânico que eu relatei quando eu tive a minha paralisia do sono, foi o pânico que eu entrei dessa vez. E eu não sabia o que fazer, eu peguei o meu celular e eu pesquisava. O que passou pela minha cabeça? Fui abduzida, injetaram uma parada em mim. Só essa informação que eu tinha. Digitei lá no Google, abdução, injeção de coisas. Gente, entrei num mundo obscuro da internet, de teorias da conspiração. E aí, nesse momento, a gente sempre quer dizer que a gente tá louca, né? Que não foi de verdade, que não aconteceu, né? Paranoica, enfim. Só que não era, sabe? Eu sei quando eu tô sonhando, eu sei quando eu não tô sonhando. Por que que quando eu tirei a casquinha eu lembrei do desespero e eu lembrei de eu falando que eu tinha que lembrar? Aí eu falei, cara, não, aconteceu alguma coisa comigo e não foi boa. Aí eu só conseguia pensar em uma amiga minha que acredita, né, em tudo isso, que estuda tudo isso. E ela me respondeu assim, super tranquila. Amiga, tá tudo bem. Se isso aconteceu com você, é porque você fez um acordo com esses seres. Se eles fizeram isso com você, é porque, assim, teve autorização dos seus guias espirituais, dos seus mentores, essas pessoas estão sabendo, tá tudo bem. Eu, não, amiga, eu tava desesperada, eu falei que eu tinha que lembrar. Por que eu ia falar que eu tinha que lembrar se eu tivesse feito já um acordo com essas pessoas? Minha amiga, tipo, amiga, tá tudo bem, sabe? Não fica assim, segue sua vida. E aí, óbvio que eu não aceitei isso que ela falou. Eu fiquei mais brava ainda. Eu tentei esquecer, eu me forcei a esquecer, porque eu pesquisava na internet, eu entrava num submundo de paranoias loucas. Então eu falei, cara, o que eu posso fazer? Nada, seguir minha vida. Só que conforme eu seguia a minha vida, eu comecei a reparar que eu não tava sendo eu nos momentos mais cotidianos e mais simples do meu dia a dia, principalmente na hora de lidar com a família. Eu já tava num trabalho de autoconhecimento, de espiritualidade, onde eu tava sendo já uma pessoa mais tolerante, eu já tinha melhorado muito a minha impaciência, a minha reatividade, e isso parecia que tinha se perdido. Eu tava assim, muito reativa, muito impaciente, eu tava tratando as pessoas mal, sem motivo. Sabe quando você tá, sei lá, vivendo no modo sobrevivência, como se tudo ao seu redor fosse um ataque a você? Só que eu já tinha desenvolvido uma certa consciência, então eu conseguia me observar mesmo fazendo essas coisas e falar, cara, essa não é você. Por que você tá fazendo isso? E aí uma coisa que aconteceu comigo foi que eu perdi a concentração, assim, eu perdi a vontade de ler. E ler pra mim, assim, se eu não estiver lendo, a sensação que me dá é que eu tô parada na vida. E eu pegava meu livro, eu lia 2 páginas e aí dispersava, sabe? Quando eu, tipo, não consigo me concentrar nisso, tchau. Aí eu falava, não, tá, mas e a sua prática de meditação? Você não vai fazer? Ah, não. Minha meditação eu vou fazer. Aí eu sentava lá pra meditar, juro, passava 3 minutos e eu falava, não preciso meditar. Tá de boa. Até que chegou uma hora em que eu não lia mais, eu não meditava mais, eu não tinha mais interesse pelas coisas que, nossa, são ferramentas pra mim essenciais da vida, sabe? E eu comecei a associar isso à experiência extraterrestre. Só que aí, o que aconteceu? Eu postei uma foto no meu Instagram e eu coloquei hashtag ayahuasca. E aí uma amiga minha entrou em contato comigo e falou, nossa amiga, você consagrou também? Poxa, eu consagrei 3 vezes em um retiro maravilhoso, já faz um tempão e tananana. O que você achou? E aí eu, comecei a relatar pra ela tudo que eu falei no vídeo anterior. Nossa, muito intenso, né? Muitas coisas, entrei na peia, mas tive também experiências maravilhosas, me vi em vários lugares, fiquei presa num looping eterno de 1000 anos, morri e renasci.
Enfim. Aí ela começou a falar assim pra mim: amiga, eu também vivi tudo isso, foi muito profundo e tudo mais, mas eu tô me sentindo um pouco mal. E mesmo depois de tanto tempo, né, já tendo feito essa vivência, isso ela falando, tá? Eu ainda me sinto de alguma forma presa às coisas que eu vivi naquele dia. Aí eu falei: nossa, presa como assim, né? A experiência dela foi bem diferente da minha. Ela fez na floresta, ela teve um momento onde ela precisou de ajuda que não tinham pessoas pra ajudar ela. Eu achei bem irresponsável, enfim, do grupo. Por isso que eu falo, gente, repensem muito antes de fazer e repensem muito o grupo que vocês vão fazer, tá? Precisa de muita seriedade, precisa de muita responsabilidade. Então o que aconteceu? Nesse momento onde ela tava ali e não tinha ninguém pra ajudar ela teve uma visão de algumas mulheres em volta dela, assim mesmo. Só que a sensação que ela teve é que essas mulheres não estavam ali pra ajudar ela. Essas mulheres, elas estavam ali naquela egrégora, naquela vivência, como se fosse pra se aproveitar daquela energia, daquele momento. Mulheres, né, gente, eu não sei se vocês entenderam, então pra ser mais clara, pessoas que não estão neste plano material. Ela viu pessoas de outros planos, também não sabemos se foi coisa da cabeça dela ou se realmente foi, não foi, né? E aí ela começou a falar pra mim que, apesar de já fazer alguns meses que ela teve essa vivência, ela ainda sente, de certa forma, ela ligada a essas mulheres, como se o campo vibracional dela tivesse aberto naquele momento e quando aquilo se fechou, aquelas pessoas estivessem ali com ela. É um pouco difícil de explicar, até porque a minha base de espiritismo é muito pouca. Se você for espírita e estiver ouvindo essas coisas que eu tô falando, provavelmente suas orelhas devem estar sangrando. Me manda uma DM no Instagram se você sentir, sei lá, de me explicar ou de me mandar materiais pra que eu entenda melhor. Eu sei que eu tô falando de um lugar de muito desconhecimento, muito leigo no assunto mesmo. Eu não quero de maneira alguma ofender ninguém. Eu tô realmente só contando o que eu e ela vivenciamos. E aí ela começou a me contar isso e na hora que ela tava falando isso, eu até parei de ouvir o que ela tava falando. Como num flash, eu comecei a lembrar da cerimônia em alguns momentos que eu abria o meu olho, né? Eu tava muito insegura ali, foi a minha primeira vez. Então, em vários momentos, eu abria o olho e eu olhava as pessoas ao meu redor. E eu olhava as pessoas, assim, de uma maneira que isso até passou pela minha cabeça. Porque eu lembro que eu olhei um grupo na esquerda, assim, que tava todo mundo fazendo assim, ó. Só que tava cada um no seu processo de olho fechado, ninguém tava interagindo entre si. Falei, cara, será que eles estão sendo, sei lá, estão recebendo alguma energia ou tem algum grupo ali com eles que eu não enxergo? Aí eu olhei do outro lado e tava todo mundo assim numa meditação bem ereta, sabe? Eu falei, nossa, que louco, porque parece que os lugares da sala, por mais que as pessoas estejam individualizadas nos seus processos, parece que elas estão recebendo uma energia maior. Agora, eu não sei te dizer se isso é real, né? Porque dizem que você tem mirações na vida real mesmo, tipo, de olho aberto. Só sei que na hora que ela tava falando isso, eu lembrei disso e eu lembrei também da minha abdução com os ETs, né? Eu falei, caraca, eu fui abduzida. Então, será que, de alguma forma, não necessariamente que ETs vieram, acho que tive contato com ETs na vivência, né? O que eu acredito foi o insight e a intuição que me veio no momento que eu tava conversando com ela, foi que, de alguma forma, a gente mexe tanto com a nossa energia, são tantos processos ali, que eu acredito que o nosso campo vibracional fica vulnerável. E aí eu comecei a lembrar dessas minhas, né, ondas de humor repentino. E eu sempre fui muito assim, tá? Nos meus dia a dias, assim, na vida, às vezes eu entro em um lugar, a energia tá pesada, eu tô pleníssima, feliz, maravilhosa da vida. E aí eu entro num lugar, vejo que a galera tá mal-humorada, penso, não vou deixar isso me afetar. 5 minutos depois, eu estou mal-humorada, brigando com as pessoas e indo embora. Isso acontece em vários momentos da minha vida, tá? Não só em lugares de climas pesados, no sentido de brigar. Como eu vou explicar isso? Eu sempre tive uma coisa em lugares que tem bebida alcoólica, muita gente fumando, muita gente usando droga, ambientes de aglomeração. Muito antes do coronavírus, eu já tinha essa coisa, assim. Eu sou um pouco esponja mesmo dos lugares e das situações. Eu sinto que eu pego pra mim. E aí eu falei, caramba, eu já sou assim na vida real. Se eu mexi com um negócio tão forte, será que não foi assim uma sugação de energia que deixou aí os... não sei o que existe aqui, mas talvez
alterado. E aí eu fiquei bem pensativa, sabe, com relação a isso. E eu me fechei. Eu não falei mais sobre a minha experiência com ninguém, então eu contei sobre, né, esse sonho que não foi sonho, que pra mim foi uma abdução. E eu comecei a me interessar mais por ufologia, porque obviamente quando a gente vive essa experiência, a gente não consegue conversar com todo mundo, né? Cá entre nós. Eu vou chegar falando, uns ETs aí injetaram uma parada em mim, a pessoa vai parar de falar com você na mesma hora, né? É o que acontece comigo. Então eu parei de falar isso pras pessoas. Eu até tentei contar assim para minhas melhores amigas e elas super me escutam, mas tipo, você sabe quando a pessoa tá bom, fala mais. E aí eu comecei a estudar sozinha. Inclusive, uma seguidora que virou amiga querida, a Lari, que mora no Canadá, ela tem sido uma peça-chave nesse momento da minha vida, porque ela é uma pessoa que já tem muito conhecimento nesse assunto, então ela tá me trazendo luz mesmo, né? No sentido de me trazer conteúdo, me trazer cursos e falar pra mim, Carol, a melhor maneira de você lidar com medo é procurando informação. Não adianta você se desesperar, não adianta você, né, ficar com raiva, porque é isso que vai causar toda a reatividade, é isso que vai te puxar pra baixo. Então vai atrás de conhecimento, estuda. Cara, tem pessoas que já estão aí nesse campo estudando. Não é vergonha, sabe? É algo sério. É sério se você quiser que seja sério. É algo que aconteceu com você. Você não fica triste quando as pessoas olham e falam e ignoram no sentido de que, ai, louca, só fala abobrinha. Fico triste porque realmente aconteceu comigo. Pô, então tem pessoas sérias já estudando isso. Vai seguir essas pessoas, vai escutar o que elas têm pra falar. E, gente, sim, eu estou neste momento super rodeada de pessoas assim. Eu gostaria de ter gravado esse vídeo aí uns meses mais pra frente, mas como eu já tinha gravado o vídeo anterior, não ia ficar legal esse gap, né? Esse espaço aí de tempo. Porque se tivesse, eu teria muito mais conhecimento pra falar pra vocês, né? Ou chegar numa conclusão tipo, nossa, isso aconteceu por isso e aquilo. E, enfim, eu não tenho esse conhecimento agora, mas eu queria dizer pra vocês que eu tô no caminho D. No Brasil, a gente tem muitas pessoas que já estão nesse campo. E eu tô achando muito legal, é muito interessante, né? É tão gostoso quando você encontra alguma coisa que te empolga pra você, né? Ir atrás. Fazia tempo que não aparecia, assim, um assunto que me empolgasse. Porque nas minhas pesquisas na internet, eu era sempre puxada por um mundo que eu falava, gente, nossa, coisa de teoria da conspiração, de coisas ruins. Não quero isso. Isso não ressoa comigo. Mas eu me coloco realmente no lugar de não conhecedora das coisas e sempre a caminho de, né? A gente nunca tá parado. E essa sensação de não estar parada mais é muito boa. Tá em busca das coisas que fazem sentido, das coisas que me empolgam, das coisas que aconteceram comigo e dar ouvidos pra isso. E me valorizar mesmo, sabe? Do tipo, cara, isso aconteceu, tá tudo bem. O mundo tá tão chato. Você não é uma pessoa alienada. Meu maior medo disso tudo é que eu sou uma pessoa muito preocupada com a situação do planeta atualmente, assim, no sentido mais prático da coisa, né? Então, questões políticas, questões ambientais. Eu tô sempre muito inteirada nessas coisas. E essas coisas, de certa forma, me drenam, né? Então, eu precisava achar um equilíbrio entre algo que fosse um entretenimento e algo que me empolgasse, né? E que ao mesmo tempo fizesse sentido pra mim, mas também me mantendo com os pés no chão, me mantendo, né? Fazendo o ativismo que eu posso fazer e tudo mais. Então, era basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que muita gente deve estar tipo, nossa, nada demais o que ela falou, mas assim, pra mim foi, sabe? E é uma honra ter coragem e ter disposição de sentar aqui e contar isso pra vocês, porque eu acredito que, acima de tudo, esse canal é muito um canal pra eu relatar as coisas que acontecem na minha vida, sabe? Eu me vejo, tipo, com 80 anos, pensando, nossa, deixa eu ir lá assistir aquele vídeo que eu falei de umas coisas. Porque eu esqueço as coisas, viu, gente? Eu esqueço, já esqueci muita coisa que aconteceu na minha vida, então eu tenho muito medo de esquecer. E esse canal me permite registrar e eternizar momentos, então é isso. Eu agradeço muito quem tá aqui comigo, quem assiste meus vídeos até o final. Por favor, se você tiver alguma experiência com extraterrestres ou com abduções ou com qualquer coisa desse nível, assim, clarividência ou essas coisas mais pro lado espírita, compartilhem comigo. Compartilhem mesmo. Aqui é um espaço pra gente trocar, tá? Até se você não concorda com as coisas que eu falei, você quer refutar alguma coisa, faça também, mas faça com educação, por favor, e faça conversando comigo, né? Eu odeio quando escreve assim em terceira pessoa, como se eu não fizesse parte desse campo de comentários, do tipo, nossa, ela é assim, assim, assado, ela faz isso está muito errado. Gente, fala direto comigo. Poxa, o pessoal que comenta no Instagram de vocês, comenta, ai, ele, ela. Não, fala, poxa, amigo, ou colega, você, né? Então, assim,
Só um pedido, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.